Olá, já está nas telas dos cinemas brasileiros o filme Pureza, do diretor Renato Barbieri. Protagonizado por Dira Paz, o longa é inspirado numa história real e traz à cena o trabalho escravo contemporâneo. No Opinião Pernambuco de hoje, eu converso com o cineasta Renato Barbieri. Renato, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Opinião Pernambuco. E eu quero começar essa nossa conversa te perguntando o seguinte: é um filme inspirado numa história real. Que história é essa? A história de uma mãe que vê seu filho partir em busca de uma condição melhor de trabalho. Eles são do interior do Maranhão, da cidade de Bacabal. O ano é 1993, não tinha o real ainda, era o Cruzeiro Real. E o filho dela, que é Abel, vai em busca de trabalho, como todo jovem, né, quer melhorar de vida, quer comprar uma bicicleta, quer uma roupa melhor, enfim, quer curtir mais a vida, quer expandir. No caminho, acontece com muitos jovens brasileiros, ele é aliciado por falsas promessas: trabalho bom, salário bom, emprego bom, e é tudo uma mentira. Eles são enganados numa mentira, isso centenas de milhares de brasileiros, né? Isso todos os dias, nesse momento, a gente está conversando aqui, isso está acontecendo. E aí, Dona Pureza Lopes Loyola, né, que não tem mais notícias do seu filho por alguns meses, ela resolve ir atrás dele, né? Ela tinha uma informação de que ele ia para um garimpo em Itaituba, e ele não chega em Itaituba. E aí ela começa a seguir os rastros dele, e com uma Bíblia na mão, a roupa do corpo, uma foto do Abel. E ela sai perguntando se a pessoa viu esse menino, e ela faz uma jornada heróica, né, de fato, uma jornada heróica, enfim, que em busca de Abel, ela encontra o quê? A escravidão, que ela, como grande parte dos brasileiras, pensa que ela acabou lá em 3 de maio de 1888. E Dona Pureza fica escandalizada com o trabalho escravo, que ela começa em fazendas, ela vai buscar o Abel onde for possível. E essa mulher, assim, não tem limite, ela é destemida, e ela anda sozinha à noite na mata, ela enfrenta onça, ela enfrenta jagunço, ela enfrenta fazendeiro, pistoleiro, enfim. E tudo real, tudo que acontece no filme é tirado da realidade. Então, o filme Pureza é isso. E por que que você escolheu essa história, que está dentro de um contexto maior, né? Escravidão contemporânea no Brasil? Por que você escolheu essa história, esse tema, para ser aí o seu 7º longa-metragem? Eu já vinha trabalhando há muito tempo já em conteúdos, né, de brasilidade, de história do Brasil, do que nos faz como nação, como povo, né? Eu acho que a história ela tem algo de psicanálise, assim, de você analisar o passado de uma nação e conhecer esse corpo, né, de um país, de uma nação. Então, eu sou debruçado para entender o Brasil. Já fiz uma série sobre a Revolta dos Cabanos, já fiz série sobre a Guerra da Independência na Bahia, que não é só essa independência de 7 de setembro, 2 de julho é talvez mais importante que 7 de setembro. Enfim, então esses fatos que vão ressignificando a própria história, porque tem uma história oficial contada de um jeito muito distorcido e muito ancorado na história única, na tal da história única, de um pensamento ocidentalocêntrico, eurocêntrico, e onde os povos originários, os povos africanos, enfim, tem um grande apagamento, né? Um silenciamento, apagamento, uma invisibilidade. Eu venho trabalhando com esses temas da invisibilidade há muito tempo. Fiz o Atlântico Negro na Roda dos Orixás, que virou uma obra de referência nas relações Brasil-África. Ou seja, já vinha trabalhando os temas da escravidão, da negritude,
da triste herança da escravidão, né? De 350 anos de escravidão clássica, né? E 521 anos, na verdade, 522 anos de escravidão, porque no dia 14 de maio de 1888 começou a escravidão contemporânea, né? De sua forma contemporânea. Então, quando essa história surgiu na minha mão, através de um fotógrafo de Brasília, que chama Hugo Santarém, a hora que eu já estava buscando uma história universal para fazer meu segundo longa, eu tinha feito já meu primeiro longa de ficção, os demais são documentários, né? Ou doc-fic também, que eu trabalho muito com hibridismo, né? E aí, quando essa história apareceu na minha mão, assim, eu falei exatamente o que eu estou querendo. É uma história que tem a ver com os conteúdos que eu venho trabalhando na minha obra, e é a história de uma mulher forte, né? Uma história de uma feminista, no sentido não ideológico, mas no sentido pragmático, né? Da sensibilidade, do empoderamento. Então, eu me encantei para a história. Eu venho trabalhando com temas de mulheres muito fortes também, é um tema que me atrai, eu me sinto um feminista também. Eu acho que a solução para o nosso mundo é sejamos todos feministas, sejamos todos abolicionistas. E então, a Pureza se enquadra, se encaixa dessa forma na minha obra. É o meu projeto mais ambicioso até hoje. Eu sou uma mulher simples, tenho pouca formação. Tá parado por quê? Trabalhar! Pega a tua foice, quer levar bala? Eu fui parar de cozinheira numa fazenda muito grande. Seu Narciso tá querendo saber notícia dos 28 caminhões de gado? E lá eu vi, ninguém me contou não. Muitos trabalhadores sendo maltratados. Mas eu estou muito satisfeito porque a gente realizou o filme que desejava realizar, nem mais nem menos, e eu estou satisfeito com o lançamento dessa obra. Se minhas datas estiverem erradas, você vai me corrigindo, mas, salvo engano, você aprova o projeto Nancini em 2010. Eu fiquei aqui pensando, se esse projeto fosse um projeto lançado agora para aprovação ou não Nancini, você acha que ele seria aprovado? E aí eu estou me lembrando aqui de Wagner Moura, que teve muita dificuldade para fazer o lançamento de Marighella, do filme Marighella. Se Pureza, como projeto, tivesse chegado a Ancine hoje, nesses anos outros estranhos que nós estamos vivendo, você acha que o projeto teria sido aprovado, já que ele toca aí num tema tão cruel e tão sensível, né, da vida brasileira, que é o trabalho escravo? Olha, o projeto, o Pureza só existe por causa das políticas públicas. O que eu posso te afirmar, assim, se não tivesse as políticas públicas de apoio ao cinema, a cota CONE, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, né, da qual nós fazemos parte, né, Pernambuco, Brasília, se não tivessem a política pública do DF, que também fez um aporte importante, assim como Pernambuco tem também sua política regional, sua política estadual e regional. Nós também temos no DF uma política importante também de fomento. E então o Pureza existe como resultado, como obra de uma política pública responsável, né, não centralizada, onde antigamente só existiam os projetos de Rio e São Paulo, e hoje a gente vê o cinema brotando em todas as regiões do Brasil, e onde já tinha o cinema, isso se fortaleceu muito, né? No caso da Bahia, de Pernambuco, do DF, do Ceará e outros, né, da região Cone. Em outros estados também, né? Santa Catarina, Paraná, começou a surgir um cinema muito mais pujante. Bom, aí o que a gente teve esses anos? O desmonte, né? Então já não teria condições, porque esses anos todos simplesmente não é nem se seria aprovado ou não teve nem editais, né? Os editais que agora estão lançando editais, agora no final, né, já no último ano do governo, de até onde vai, né,
até onde vai. A gente sabe que até algum lugar vai, a gente não sabe até onde vai o dirigismo, né? O que também é lamentável, porque não tem que ter dirigismo. Eu acho que o cinema ele tem que vir com uma proposta coesa, um projeto coeso de um orçamento, de um roteiro, de um argumento. Isso que ele importa, e não as tonalidades do pensamento ideológico ou do pensamento sensorial ou do pensamento histórico, né, que esteja envolvido em cada projeto. O importante é que ele tenha uma consistência inerente ao projeto. E existem pareceristas que são capazes de entender essa coerência. Foi assim que a Ancine andou por muito tempo, né, e agora parou de andar. Nós torcemos para que volte a Ancine a funcionar, porque muitas produtoras fecharam nesses anos agora recentes. Fecharam. Muitas, amigos meus, amigas que tinham um grupo, que tinha um conhecimento em torno do cinema que é mega complexo e que você junta esse conhecimento num esforço de uma sinergia coletiva e, de repente, quando você dispersa, você nunca mais vai juntar de novo, porque daí cada um vai para o lugar, você não junta mais as pessoas. Então, é um desperdício o que houve, né? Essa dispersão, essa perda de coesão de produtoras, de corpos, de pessoas jurídicas, né? Então, a gente torce para que volte a funcionar a política pública, que é essencial para o país se pensar, né? O Pureza propõe isso, o país se repensar em sua prática, em sua mentalidade escravagista, né? Que nós nunca deixamos de ser escravagistas, né? O país nunca deixou de ser, nunca foi uma nação livre. Isso é um texto da Dona Pureza, que está no filme. Eu adoraria viver num país livre, mas, infelizmente, aqui não é um país livre. E não é mesmo, e nunca foi, porque nós nunca tivemos um dia sem escravidão nesse país. A gente teve que... Vou abrir um parêntese só, não tem nada a ver com o filme, mas só em cima disso que você falou. Há muitos anos aqui em Pernambuco, a gente teve um padre italiano chamado Vito Miracapilo, não sei se você lembra disso, que se recusou a celebrar uma missa, era ainda a ditadura militar, que se recusou a celebrar uma missa no 7 de setembro, porque dizia isso, o Brasil nunca foi um país livre. E, enfim, Vito Miracapilo foi deportado, foi mandado embora. Olha só, a gente faz um intervalo agora curtinho, volta daqui a pouco para continuar essa conversa. Você que está em casa, não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é o filme Pureza, que já está nos cinemas do Brasil, já está em circuito comercial. A gente volta já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O entrevistado do nosso programa é o cineasta Renato Barbieri, diretor do filme Pureza, que entrou em circuito comercial no Brasil agora na segunda quinzena de maio. Renato, o filme Pureza ele é ambientado ali na região amazônica e foi lançado agora no momento em que o mundo inteiro tem olhos voltados para a Amazônia brasileira por conta dos problemas todos que a gente sabe, garimpo ilegal, desmatamento, extermínio de populações indígenas. Eu queria saber de você, e aí te pedindo uma opinião pessoal mesmo, bom, porque Pureza traz à baila um outro problema, que é esse, né, da escravidão contemporânea, que é um problema brasileiro, mas que tem uma incidência muito grande ali naquela região. Você acha que esses olhos, né, essa visibilidade que a Amazônia brasileira tem, de alguma forma, favorece o filme, a discussão sobre o filme, a divulgação do filme, e se na outra ponta o filme Pureza contribui aí para o debate público em torno dessas questões da Amazônia brasileira, tristíssimas e gravíssimas. Certamente, nós fizemos o filme com essa intenção, a gente só não imaginava que ele pudesse ser lançado nesse momento, enfim, tão incrível, 2022, onde o mundo está se discutindo, o Brasil está se discutindo, todo mundo está
o debate está quente em torno do que nós vamos fazer com esse planeta, né? Nem só com esse país, né? Então, sim, o filme Pureza, ele mostra que um crime nunca vem sozinho, ele vem numa cesta de crimes. E o crime ambiental ele anda de mãos dadas com o crime trabalhista, com o crime social, né? Então, o que está acontecendo na Amazônia não é o desmatamento, a deflorestação, né? É uma degradação da vida em todos os campos, social, ambiental, enfim. Então, sim, nós trouxemos esse filme para gerar esse debate, para despertar na sociedade brasileira de que a escravidão existe no Brasil, né? E nunca deixou de existir, e existe em sua forma muito cruel, quer dizer, é muito cruel, não é assim que ela é muito mais branda do que no tempo da escravidão clássica, né? Ela tem requintes de crueldade e a sociedade brasileira tem que se dar conta de que isso é o nosso país e que a gente tem que, não é nem virar a página, é escrever um outro livro, né? Porque a escravidão não é uma página, é um livro no nosso país. Então, nós temos que virar essa página. E o filme traz esse debate através de uma sensibilização de imersão. É um filme imersivo, onde o espectador se sente, né? Essa é a nossa proposta, a gente tem tido um feedback incrível das pessoas que têm ido ao cinema, da pessoa se sentir dentro da cena mesmo. Nunca tinha visto tanta crueldade na minha vida. Você está me devendo 27.800 cruzeiro real. Isso aqui é uma palhaçada. Bota eles no tronco. Você falou aí que a história de Dona Pureza, não a personagem do filme, mas Dona Pureza, maranhense, que de fato sai em busca do filho que tinha sido cooptado para o trabalho escravo, numa fazenda daquela região, você disse que essa história foi ali em 1993. O Brasil reconhece a existência de trabalho escravo no país e reconhece para si e para a Organização Internacional do Trabalho em 1995. A história de Dona Pureza, a luta dela para denunciar, para salvar o filho, para resgatar o filho, para denunciar o trabalho escravo, e ela conseguiu fazer isso em Brasília, conseguiu fazer isso internacionalmente. Essas coisas estão diretamente relacionadas? A luta de Dona Pureza e o reconhecimento do Brasil da existência de trabalho escravo? 93, 95? Estão ligados exatamente. A política pública de combate ao trabalho escravo começa em 1995, com a criação do Grupo Móvel, que está intimamente ligado com a luta da Dona Pureza, porque ela foi fazer as denúncias do que ela descobriu nas fazendas, ela foi fazer essa denúncia em Brasília, junto com abolicionistas que já vinham pressionando o Estado brasileiro para reconhecer a existência do trabalho escravo desde os anos 70. Né? A Igreja Católica teve um papel importante, com o Pedro Casaldáliga e outros, né, nessa denúncia. E esse reconhecimento veio 20, 25 anos depois, né, em 1995. E os testemunhos, as provas que a Dona Pureza trouxe para Brasília, assim, correndo risco de vida, inclusive, ela corroborou para a criação, quer dizer, a Dona Pureza, a ação dela ajudou a sensibilizar o Estado brasileiro, na época era o governo Fernando Henrique Cardoso, né, para a criação da política pública, reconhecimento da existência do trabalho escravo e criação da política pública de combate ao trabalho escravo, que, por sinal, se tornou uma política de excelência, que ela começou nesses anos do Fernando Henrique, se aprofundou nos anos Lula e se tornou referência internacional. Como é que as autoridades permitem quem tenha trabalhador escravo aqui nesse país? Pois é muito brasileiro sendo feito escravo, não é pouco não. Eu queria ter orgulho de gritar que essa nação é livre. Porque esses abolicionistas, homens e mulheres, junto com os trabalhadores resgatados e abolicionistas tais como Dona Pureza, pessoas com muito empoderamento de fala e convicção, fez com que criassem políticas públicas, mecanismos geniais de combate ao trabalho escravo dentro da estrutura complexa política que é o Brasil, né? Então, é louvável o trabalho. Eu considero que essa política, estamos falando de política pública de cinema, né? Eu considero que a política pública de combate ao trabalho escravo no Brasil é
a política pública mais consequente de toda a história das políticas públicas do Estado brasileiro. Renato, de qualquer forma, uma política pública ou políticas públicas de combate ao trabalho escravo em declínio. Estamos em retrocesso. Isso desde já dos anos Temer, isso começou o retrocesso e se aprofundou agora no atual governo, e que foi exatamente, são políticas que demandam recursos, são políticas, são ações caras, inclusive deslocamentos para o Brasil profundo, de um comboio de veículos, Polícia Rodoviária Federal, com Ministério Público do Trabalho, vários órgãos, Defensoria Pública da União, Ministério do Trabalho, enfim, e CPT, organizações da sociedade civil também. Então, estão desidratando, esse é o termo, os recursos estão desidratando, e o que se mantém é graças à abnegação desses abolicionistas que estão dentro e fora do Estado brasileiro, porque é incrível, houve um casamento, né, uma comunhão de propósitos, o propósito abolicionista de agentes do Estado, né, e agentes da sociedade civil organizada que trabalham em sinergia, né, trabalhavam e trabalham. Foi graças a isso que a política pública se tornou tão vitoriosa. E hoje, lógico, como os escravagistas começaram a perder terreno com vamos dizer, o desmascaramento de fazendas, inclusive de políticos, que tinham fazendas escravagistas, às vezes foram libertados mil trabalhadores de uma única fazenda. Aconteceu isso. Às vezes são dezenas, às vezes são centenas, chegou a 1000. Então, lógico, eles ficaram incomodadíssimos e quiseram apostar no retrocesso da política pública para se manter com a liberdade escravagista, né? Eles falam em liberdade escravagista, quer dizer, liberdade para eles e para os outros é cativeiro. Então, é uma covardia isso, inclusive, mas houve um contra-ataque, está havendo um contra-ataque à política abolicionista, o que é muito grave, né? Porque o maior número de pessoas, inclusive com a crise do capitalismo, né? Onde é que as pessoas vão economizar? Muitas vezes, economizar na mão de obra, porque você não vai economizar no cimento, né? Nos commodities, que são tabelados, e o que é flexível, acaba sendo flexível, é a escravidão, e é a mão de obra. Então, é lamentável que isso esteja acontecendo, né? Porque num regime econômico que coloca a liberdade como seu valor mais alto, liberdade de mercado, liberdade de ir e vir, liberdade de ação empresarial e tudo, como é que vai aceitar, ou é conivente, ou é indiferente à escravidão, que é a negação da liberdade? O tempo da gente está terminando, eu queria voltar para o filme. Olha só, a primeira exibição pública foi no Festival de Cinema do Rio, 2019, o lançamento em circuito comercial agora, né, em maio, 19 de maio, salvo engano. E aí, nesse intervalo, vocês saíram amealhando muitos prêmios, alguma coisa em torno de 28 prêmios, nacionais e internacionais. Eu queria que você destacasse aí alguns prêmios, os que você acha mais importantes para você, para a sua carreira, para a carreira do filme e para o cinema brasileiro também. Olha, desses 28 prêmios muito importantes, a Dira Paz ganhou 6 prêmios de melhor atriz, né? Ganhou na Itália, em Salento, ganhou no Festival de Seattle, Festival do Cine Latino-Americano, um festival muito importante, talvez o mais importante dos Estados Unidos, do cinema latino-americano. Eles dão um prêmio de melhor atuação, seja homem, seja mulher, seja ator, seja atriz. E a Dira ganhou melhor atuação, ou seja, um prêmio único. Nós ganhamos um prêmio num festival importante em Nova York, que chama Workers. Washington também, o Festival de Washington, nós ganhamos também um prêmio que eu considero muito relevante, que é um festival tradicionalíssimo, 35ª edição do Festival de Washington. Também estivemos em Xangai, no Festival de Xangai, enfim, e ganhamos um prêmio também, enfim, aqui no Brasil, do FAM, Festival do Mercosul, Florianópolis, que é do Mercosul, então também foi um prêmio de júri popular para os países do Mercosul. Enfim, são 28 prêmios que deixam nós todos muito orgulhosos de estar podendo comunicar, né, em 18 países, né, a gente teve,
e podemos comunicar, né, um produto, uma produção, um cinema nacional, se comunicando com outros povos e culturas, entendendo esse drama universal da escravidão, que não é um tema só do Brasil, é um tema da Ásia, né, da Europa, prostituição. Existe muito o tema da escravidão ligado à prostituição na Europa, por exemplo. Você também encontra o trabalho escravo nos Estados Unidos, né, enfim, nas Américas. Então, é um filme, talvez seja o primeiro filme sobre o trabalho escravo rural, né? É longa-metragem, porque a gente tem 2 filmes que eu já vi do trabalho escravo urbano, que também é muito sério, muito grave, porque hoje se equilibra o trabalho escravo rural com o urbano em termos de porcentagem. O trabalho urbano está muito forte, o trabalho escravo. Enfim, nós ficamos muito felizes de ter uma produção Cone do DF, né, com forte DNA do Pará, porque o filme é rodado no Pará, metade do elenco é do Pará, inclusive de Irapaz, que está numa atuação realmente tocante, sensibilizando, emocionando o público. A gente ficou muito feliz com o resultado do filme e convido a todos a assistirem, todos e todas, a se conhecerem Pureza. Renato, muito obrigado. O tempo da gente acabou. Outra vez que você vier, vou pedir para você falar sobre o filme Cidades Inventadas, porque o Recife está nesse filme. Aí a gente abre uma janelinha para você falar dele. Muito obrigada mais uma vez. Toda sorte do mundo aí. Obrigado. Pureza e nos projetos que virão, que sejam muitos. Obrigada. Obrigado, Stella. Tudo de bom. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa tarde.